A viagem do apóstolo Paulo para a Europa é uma daquelas histórias que muita gente conhece. Mas e se por trás dela existisse um plano, uma estratégia divina muito bem pensada? Vamos mergulhar em como uma visão misteriosa guiou Paulo a uma cidade que era a peça-chave para levar o cristianismo a um continente novo. Tudo começa com esse apelo um tanto enigmático. No meio da noite, Paulo tem uma visão. Um homem da Macedônia, implorando por ajuda. Isso não foi só uma sugestão, sabe? Foi um chamado direto, um que mudaria completamente o rumo da sua missão. E aqui fica a grande questão, né? Por que a Macedônia, uma província romana lá na Europa, e por que essa pressa toda? A resposta para isso revela uma estratégia muito mais profunda do que a gente imagina à primeira vista. Para a gente entender o peso desse chamado, a gente precisa voltar um pouquinho. Ver o que estava acontecendo antes da visão. Paulo e a equipe dele não estavam dando à toa. Eles tinham um plano bem claro, que estava prestes a ser interrompido. O plano inicial de Paulo, Timóteo e seus companheiros era continuar o trabalho na Ásia Menor. Só que eles deram de cara com um obstáculo inesperado. O Espírito Santo, de alguma forma, impediu que eles seguissem a rota planejada, guiando eles cada vez mais para o oeste, em direção ao porto de Troade. A reação àquela visão foi imediata. Sem hesitar, eles pegaram o primeiro navio, atravessaram o mar e, voilá, chegaram à Europa. Mas o destino final não era o porto de Neápolis. Era uma cidade um pouco mais para dentro, Filipos. E é exatamente aqui que a tal estratégia começa a se revelar. Filipos não foi uma escolha aleatória, de jeito nenhum. Era um lugar de enorme importância dentro do Império Romano. Quando a Bíblia descreve Filipos como a principal cidade, não é exagero. A gente está falando de um centro urbano super influente, um lugar com poder de verdade, com prestígio dentro do Império. Tá, mas o que exatamente fazia de Filipos o ponto de partida perfeito para a missão na Europa? A resposta está numa combinação de fatores legais, geográficos e culturais. Tudo isso junto tornava a cidade o lugar perfeito. A chave para entender o status de Filipos é essa expressão aqui, ius Italicum. Era basicamente a maior honraria que uma cidade fora da Itália podia receber. Na prática, isso a tornava um pedacinho da Itália em solo estrangeiro. E os benefícios disso eram bem concretos. Pensa só, isenção de impostos, tanto sobre a terra quanto pessoais. E mais, nasceu ali, ganhava cidadania romana automática. Isso não só atraía gente poderosa e influente, como também oferecia uma base legal super segura para uma nova comunidade se estabelecer e crescer sem as mesmas pressões que outras províncias sofriam. Além desse status legal todo, a localização de Filipos era perfeita. A cidade ficava bem na Via Egnácia, que era tipo a super rodovia da época. Essa estrada conectava Roma ao Oriente, ou seja, qualquer ideia que brotasse ali se espalharia pelo Império rapidinho. E tinha mais essa, a dupla identidade linguística. O latim era a língua do poder, da administração, o que reforçava a conexão com Roma. Mas no dia a dia, no comércio, na rua, a língua era o grego, perfeito para a mensagem do evangelho ser comunicada de forma clara para todo mundo. Ok, a cidade foi escolhida a dedo. Mas e as pessoas? Quem foram os primeiros a formar a igreja em Filipos? A resposta mostra exatamente como esse plano divino funcionou na prática. A primeira pessoa convertida na Europa foi uma figura e tanto, Lídia, uma vendedora de púrpura, um artigo de luxo caríssimo. Isso nos diz que ela era uma mulher de negócios, independente, com dinheiro e, com certeza, uma bela rede de contatos. A casa dela se tornou a primeira base para a igreja e o apoio financeiro dela deve ter sido fundamental. O segundo pilar dessa igreja surgiu de uma crise. Depois de serem presos injustamente, um terremoto sacode a prisão. No meio do caos, em vez de fugirem, Paulo e Silas ficam. Essa atitude surpreendente leva à conversão do carcereiro e da família inteira dele, mostrando como a mensagem alcançava todas as classes sociais. E essa história da prisão nos leva a um ponto central de toda essa estratégia. O sofrimento, a perseguição, nada disso foi um desvio do plano. Muito pelo contrário, era uma parte fundamental dele. Pensa bem, o mesmo espírito que fechou as portas na Ásia e abriu o caminho para Filipos, sabia muito bem o que esperava por Paulo lá. As dificuldades não foram um acidente de percurso, mas parte do cálculo divino. Essa citação da nossa fonte resume perfeitamente a lógica da estratégia. A perseguição, em vez de ser um obstáculo, virou uma ferramenta. Foi justamente a prisão que criou a oportunidade para o carcereiro e sua família ouvirem a mensagem, algo que dificilmente teria acontecido em circunstâncias normais.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se o plano divino para Paulo incluía o sofrimento como parte do pacote, o que isso sugere sobre a natureza do propósito em si? Fica a pergunta no ar. Será que as dificuldades são um sinal de que estamos no caminho errado? Ou será que elas são, na verdade, uma parte inevitável de seguir um chamado que realmente importa?